Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. O vídeo de hoje corresponde a um estudo pessoal que eu quero compartilhar com vocês de Gênesis capítulo 42 ao 50. Não vamos conseguir, de acordo com o tempo, falar de todos os detalhes, porém, eu separei alguns versículos para a gente poder conversar. E se por acaso no seu estudo pessoal tenha tido experiências, aprendizados interessantes, comentam aqui. Eu vou parar para poder ouvir cada um deles. De forma resumida, em Gênesis 42 a 50, nós vamos ver a época em que os irmãos de José saíram de Canaã e foram até o Egito para comprar alimento, porque de fato eles estavam passando para aquela época de escassez. E quem recebeu os irmãos de José, o próprio José. José, agora governador daquele local, os recebeu. E José não os condenou, e José não puniu, o José não se vingou. Ele de fato perdoou os seus irmãos e ajudou, fazendo com que eles até ficassem no Egito, dessem de comer, e nós vamos ver princípios, ações muito importantes que nós podemos aplicar nos nossos relacionamentos familiares. E falando sobre relacionamentos familiares, eu separei uma citação, vou dar um zoom aqui para ficar melhor, que diz o seguinte: a coragem de perdoar vem àqueles que colocam sua fé e confiança no Senhor. Com sua ajuda, ou seja, com a ajuda do Senhor, podemos encontrar forças para perdoar os outros, quer o ofensor tenha cometido um pecado grave ou uma ofensa não intencional. O apóstolo Ulisses Soares, ele fez essa citação maravilhosa. E o que eu faço e convido vocês a fazer agora é se perguntar: será que há em mim, será que há em nós alguma mágoa contra alguém? O antídoto está aqui. A coragem de perdoar vem àqueles que colocam sua fé e confiança no Senhor. Que aumentemos a nossa fé e confiança no Senhor. Testifico que, de fato, perdoar se torna algo mais fácil. Teremos muito mais coragem se depositarmos a nossa fé e confiança no Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, se fecharmos o nosso coração, se começarmos a utilizar padrões vingativos, vai ser muito difícil perdoarmos, principalmente aqueles que nos cercam. Dito isso, separei algumas escrituras para a gente poder começar a conversar. Aqui em Gênesis 44, do 1 a 5, diz o seguinte: E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, ou seja, José do Egito, depois de colocar ou dar alimento para os seus irmãos, deu ordem para o servo fazer o seguinte: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E ele continua: e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José tinha dito. Então José estava bolando aqui alguma coisa. Olha, pega o meu copo de prata e coloca ali é, no saco desse mais jovem, né, do mais novo. Que, querendo ou não, depois que Jacó, entre aspas, perdeu o seu filho, né, José, o mais novo passou a ser o querido do seu pai. E aí ele continua: chegando à luz da manhã, despediram-se dos homens e eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo que bebe meu senhor? E em que ele de fato adivinha? Fizestes mal no que fizestes, né? Neste caso, nós podemos aprender muitas coisas. Podemos aprender que José estava testando seus irmãos para ver o que eles vão fazer nessa situação, porque lá atrás, muitos anos atrás, eles tiveram coragem de maltratar, vender e até querer matar José, o seu próprio irmão. José, nesse caso, uma das coisas que aprendemos aqui é que ele estava testando os seus irmãos. Um outro ponto interessante é essa parte aqui, ó. E
em que ele de fato adivinha, não temos um relato específico de que de fato José usava aquele copo para ter adivinhações. Por outro lado, o Senhor, na maior parte do tempo, ele foi contra adivinhações. Entretanto, nós sabemos também que o Senhor pode utilizar de instrumentos para revelar a sua vontade a seu povo. Por exemplo, aqui em Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz o seguinte: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. E quando a gente clica em Urim, a gente vê que está falando de Urim e Tumim, uma ferramenta que de fato muitos profetas utilizavam para poder receber revelação. Inclusive José Smith, ao restaurar o evangelho, a igreja de Jesus Cristo novamente na terra, foi-lhe dado também o Urim e Tumim. Então, voltando para essa parte, aqui a gente aprende duas coisas interessantes. José estava testando o coração dos seus irmãos. E também a gente aprende algo que algumas vezes o Senhor abomina essa parte de adivinhações, mas ele pode usar instrumentos para passar a sua vontade para os seus servos. Dando sequência, ainda em Gênesis 44, nessa parte de testar os seus irmãos, fala o seguinte: Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu não te tornar a trazer, serei culpado perante o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então eles fizeram um teste para ver se de fato eles iriam entregar Benjamim, ia fazer alguma coisa contra eles. Porém, aqui a gente vê que os seus irmãos ou parte dele de fato estavam mudado, arrependido e se colocou até mesmo em lugar para se tornar servo do pessoal do Egito e deixar Benjamim, o querido, o amado do seu pai, salvo para que ele voltasse em paz para casa. Então a gente percebe que de fato os irmãos de José, durante esse longo período, eles se arrependeram de seus feitos, mudaram o seu coração. E esse é um ponto interessante, maravilhoso do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos arrepender-nos. Não é porque eu não fui um bom pai, um bom filho, um bom marido ontem, que hoje também eu não seja. Né? Não quer dizer que eu não fui um bom profissional ontem, que eu não posso ser hoje. Então nós podemos a cada dia sermos melhores. Aqui eu separei em Gênesis 45, do 5 a 8, essas escrituras para a gente poder conversar. Fala o seguinte: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha que interessante. José falando para os seus irmãos: olha, não se pese, não se culpa, tá? Foi o Senhor que me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para preservar um remanescente vosso na terra, e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. De forma resumida, José estava ensinando para os seus irmãos para eles não ficarem abatidos mais do que eles já ficaram, porque foi o Senhor que o conduziu até aquele lugar para ele poder servir de instrumento, inclusive para ajudar a sua família no futuro. Agora tem um parêntese aqui. Não podemos interpretar erroneamente que foi o Senhor que fez ou tocou o coração dos irmãos para maltratar, para querer matar, para vender o irmão dele lá para o Egito, para que tudo isso acontecesse. Não, 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 não. A onisciência de Deus Todo-Poderoso sabia que isso estava acontecendo e que iria acontecer, e aí ele inseriu essa situação em seu plano. Tem uma escritura, na verdade, uma citação que vai falar exatamente isso. Olha o que fala. O elder Neil Amaxel explicou:
As más intenções dos irmãos de José foram incluídas no plano de Deus, que conhece o princípio desde o fim e tudo que está entre eles. Então, este acontecimento foi incluído nos planos de Deus. Isso é muito interessante, porque agora mesmo você que está assistindo esse vídeo pode estar passando por situações difíceis, complicadas. E muitos de nós esforçando, tentando, trabalhando, errando, levantando, ainda assim somos injustiçados. Eu testifico que Deus conhece o fim desde o início. Ele sabe o que você está passando. Essa situação foi incluída no plano do Senhor. Cedo ou tarde, nós vamos ver a mão do Senhor se revelar e tudo vai contribuir para o nosso bem. Eu testifico que isso é uma verdade e tem sido desde antes da fundação desse mundo e vai ser assim por todo sempre. Um outro ponto ou escritura interessante que nós podemos ver é sobre Gênesis 49, do 8 a 12. Olha o que diz aqui. Judá, a ti louvarão o teu Senhor, e tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é leãozinho da presa, é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurvai-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelentes. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Nós vemos aqui uma bênção que José deu a seu filho, deu a Judá. E tem vários aprendizados e interpretações. Tem uma citação que fala o seguinte: o presidente Russell M. Nelson ensinou, a tribo de Judá recebeu a responsabilidade de preparar o mundo para a primeira vinda do Senhor. Dessa tribo, Maria foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Então, essa bênção que Jacó deu a Judá é maravilhoso, é fantástico, porque é uma bênção que preparou o mundo para a primeira vinda do Salvador, Jesus Cristo, que inclusive veio da tribo de Judá. E nós temos aqui vários pontos, Siló, nós temos aqui a interpretação que é o próprio Jesus Cristo, né? E que de fato Judá ele teve a responsabilidade de liderar, de ter o sacerdócio, né? E guiar o reino ali para essa vinda do Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis 49, versículo 22 a 25, nós temos uma outra bênção. Olha o que fala. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, permaneceu firme e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó, que de onde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus acima, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios e da sua madre. Aqui nós vemos Jacó abençoando seu filho José, e falando sobre essa bênção, olha a citação do Ezra Taft Benson. Testificamos ao mundo que temos o registro de José, sim, o livro de Mórmon, assim como Judá. José teve um povo, os nefitas e lamanitas, assim como Judá, José teve uma terra, as Américas. Assim como Judá, José teve profetas e seus descendentes também foram visitados por Jesus Cristo. Sim, o Senhor ressurreto, e mostra o mapa do povo, da descendência de José saindo daquela região e indo até as Américas. Testifica que de fato essa bênção de José ocorreu e vem ocorrendo até hoje. De José, dessa bênção, surgiu também José Smith, um descendente literal, um efraimita puro, que todos que são dessa tribo têm também a chance, a autoridade, o dever de preparar o mundo, não só da primeira vinda, como Judá fez, mas para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo.
São homens que portam o sacerdócio, que abrem a boca, que compartilham esse evangelho para todos os cantos, a fim de que o mundo esteja pronto para Jesus Cristo voltar. Essa é a aula de hoje, o meu estudo. Eu testifico que de fato existe um Deus, existe um plano. Não estamos aqui à toa, estamos aqui para obter conhecimento e principalmente como vamos aplicar isso no dia a dia. Quero ouvir de